Olá, você que está me acompanhando nesta série Cirurgia Moral. Nós já passamos da metade do livro e eu quero te fazer algumas perguntas. Mais uma vez, né? Já percebeu que eu sou bem perguntadeira, mas eu gosto mesmo de fazer perguntas. Eu quero saber de você. Estes estudos, esta leitura, estas reflexões, têm feito diferença na sua vida? Você já parou para pensar como você estava quando assistiu o primeiro vídeo e como está agora? Agora nós já vamos falar do capítulo 31. Como você estava antes, como você está agora? Fez diferença para você? Está fazendo sentido para você? Eu terei o maior prazer em responder cada uma das perguntas que chegarão. Então vamos continuar. Servir sem especular. É uma lição fácil? Acho que não, né? Vamos ver então o que estes dois estão dizendo sobre o servir sem especular? O servidor que especula perde a graça de ser útil aos que sofrem. Começou bem, né? Aquele que dá e tem prazer em ser agencioso, diminuindo a quem recebe, atrofia a própria caridade no coração. Atrofia a própria caridade no coração. A sindicância pode ser um ponto de partida para o comércio. Ante a caridade, porém, ela perde o sentido, por ser difícil uma seleção feita com critério, se não com justiça, nas linhas que o amor determina para a nossa vida. Temos a infeliz pretensão de confeccionar ficha das misérias e não dos valores humanos. E isso nos agrada, estamos envolvidos nas mesmas calamidades. Quando amamos determinadas criaturas, não especulamos sobre suas reais necessidades. Investigamos sim as vidas daqueles que chegam até nós pelo imã de pretéritos compromissos, a ponto de os deixarmos em pior condição da que estavam e por vezes sem o necessário para viver e ainda com a moral abalada pelas nossas exigências. Tu, que repassas alguma coisa aos outros e que pela sindicância pode deixar de ofertar, pensa bem. E se essa pessoa fosse teu filho, pai, mãe, irmão ou parente? Será que o teu procedimento seria o mesmo diante de todos, sem distinção no caso de ligações pelo sangue? Exigimos muito quando isso nos convém e cedemos com o mesmo exagero às pessoas do nosso convívio. Lembremos-nos do filho pródigo. Foi dado a ele tudo quando voltou, sem se especular sobre o que ele fizera, sem se lembrar das suas extravagâncias. Mas o irmão que ficou, que já recebia o calor da família, mesmo assim demonstrou seu ciúme, revoltando-se contra os pais por uma simples dádiva a mais que o outro recebera. Suprimamos a averiguação das vidas alheias, sejam quais forem as circunstâncias. Isso a nada nos leva. Se Deus fosse fazer nossa ficha para avaliar o que temos a receber do suprimento divino, será que teríamos direito a tudo o que nos está sendo concedido pela bondade superior? Você já parou para pensar nisso? Aquele que doa e fica interessado em saber o que o outro fez com aquilo que recebeu, fez a doação de coração? Pelo que ele está dizendo aqui, não, né? Já parou para pensar? Se Deus fosse fazer lá a sua ficha, a minha, será que nós teríamos direito a receber tudo que nós recebemos? Tudo que temos é direito nosso, por conquista. Mas será que nós não estamos recebendo um pouquinho a mais? E a gente nem parou para pensar nisso? Então, mais aí perguntas para reflexões. Se estivesse fazendo a investigação de tua própria vida, sem saberes que eras investigado, será que a tua consciência liberaria alguma dádiva em teu favor, pelo teu procedimento, pelo que és e pelo que ainda não pode ser?
Quando és assaltado por ladrões, desejas que eles sejam corrigidos nas prisões, nos calabouços. Muitos pedem pena de morte para os assassinos, mas em se tratando de um filho, um pai, marido, mulher, imediatamente mudam de ideia. Gritam pela justiça a que todos têm direito e põem os homens da lei a trabalhar pela liberdade do infrator. Na verdade, todos os que são condenados à morte por leis cuja severidade destoa da amorosa energia das leis divinas, os perseguidos pela polícia e os esquecidos nos depósitos de presos são como nós, seres humanos que têm pais, filhos, marido ou mulher, que foram feitos iguais a nós, em que pesem os crimes que tenham cometido sempre por ignorância. Isso vale a gente parar um pouquinho para conversar, não é? Num dos vídeos anteriores, já não me lembro qual, eu falei dessa possibilidade, não é? De pessoas que vivem ali circunscrito apenas nos seus, nas suas conexões biológicas. E esquecem-se, isso aqui é muito sério. Muitas pessoas veem aquele criminoso, né? Aquele que está à margem naquele momento, cometendo algum delito, seja de que nível for, né? Não cabe aqui agora falar a respeito disso. Mas é muito comum, quando vemos isso, ouvir: tem que morrer, tem que ser assassinado mesmo, essa pessoa não merece mais ficar aqui. Mas esquece que aquela pessoa tem um pai, que aquela pessoa tem uma mãe, tem um filho, e que aquela mãe vai chorar por aquele filho que cometeu aquele delito. E nós, enquanto filhos, devemos pensar, não é? E se fosse a minha mãe que estivesse sofrendo por um irmão meu que acabou de cometer aquele delito de igual tamanho? E quando a gente pensa assim, é que a gente vai compreendendo a necessidade de estarmos com a mente um pouco mais aberta, de deixar que as nossas conexões se ampliem, para que a gente saia do grupinho apenas biológico, que é fundamental, não é? É através dele, através dessa mãe que nos recebeu, através deste pai que nos recebeu, é que nós temos condições de ter mais uma experiência no corpo físico. Não é para descartar, de forma alguma. Precisamos respeitar aqueles que vieram, honrar aqueles que vieram antes de nós. Aliás, um dos mandamentos, né? Honrar pai e mãe. Mas pense nisso. Se em algum momento você que está me assistindo agora desejou que aquele que cometeu um assassinato sofresse também na mesma medida, e se aquele fosse seu irmão de sangue, né? E se ele fosse seu pai ou fosse sua mãe? Você teria o mesmo pensamento? Será que aquela pessoa já não foi seu pai ou sua mãe em alguma experiência aí, vida fora? Vamos pensar sobre isso. E para finalizarmos, façamos isso, ou pelo menos comecemos a fazer estas reflexões. Aí sim, estaremos operando em nós uma transformação, uma cirurgia moral, para depois amarmos sem especular quem devemos amar. E eu te espero você no nosso próximo vídeo.